Toda masculinidade é tóxica. Essa é a verdadeira questão. Olá, o meu nome é Rodrigo Ferrari. Bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, eu vou tratar de uma questão que vocês estão me pedindo faz um tempo, que são os tais coaches de masculinidade. O cara que vai te ensinar a ser um homem de verdade. O coração da besta é esse vídeo aqui do Michael Kister, que é coach de masculinidade. 777 mil visualizações. Número cabalístico. Ele vai lá e meio que tira sarro do cara. Aqui, ó, trechos da palestra. Ele pega trechos da palestra em que os caras estão, tipo, mais emotivo possível e tal, não sei o que, e dá meio que uma zoada, tá ligado? Nos caras. Daí, tem o Manual do Homem Moderno também, que comentou isso. E eu achei interessante, porque esse Manual do Homem Moderno, eles meio que são o outro lado do espelho do platinho, tá ligado? A gente é o Manual do Homem Reaça, eles são o Manual do Homem Moderno. Porque... E daí, vamos ter que invocar esse livro aqui do Mário Porta, um dos melhores professores, não só da PUC, como da vida. Ele diz o seguinte: a compreensão do problema é isso que deve constituir o núcleo essencial do aprendizado, do ensino e do aprendizado de filosofia. Só que eu acho que isso é muito mais grave, serve pra tudo. Para você entender o que um cara quer dizer, para você entender por que ele está dizendo aquilo que ele está dizendo, você precisa saber qual é o problema ao qual ele se dirige. A expressão que eu gosto é de para onde ele está mirado. Se está mirado num problema, você vai falar de um jeito, e daí parece que não faz sentido o que o cara está falando. Só que é porque ele está mirado em outro lugar. Então eu acho que realmente tem uma geração de machosfera que é anterior à nossa, que é desses caras tipo o Manual do Homem Moderno, cujo problema é a galera que são tipo as tias do Zap, a ameaça das tias do Zap, que vão lá dizer que você não é homem o suficiente, que você precisa ser um varão viril e tudo mais. Sendo que essa outra geração posterior, que já é da qual eu pertenço, talvez seja até uma próxima geração, né? Mas daí tem a nova opressão, porque esses caras, Manual do Homem Moderno e tal, eles vão falar da opressão da mão direita, da tradição e tudo mais. Só que a essa altura já tem uma grande, digamos assim, alt-machosfera, que seria a nossa galera, a minha galera, sei lá. Mas enfim, daí eu assisti o vídeo do Michael e assisti o vídeo do Manual do Homem Moderno, os dois inclusive, porque ele tem um que é como ser um homem de valor, e daí ele tem o outro sobre coach de masculinidade. Eu tenho chamado essa história aí de Blue Money, porque os caras as meninas estavam falando do tal Pink Money, sabe, como que as marcas ficam lucrando em cima dessas coisas, dessas pautas das manas. E agora, claramente, tá rolando um dinheiro aí, os meninos estão com vontade de, sabe, fazer alguma coisa. Alguém aí tem algum bom serviço para oferecer para tentar ajudar. E, em parte, esse é o fenômeno. Os caras têm demanda, estão tentando fazer coisas. Besteira ficar reclamando que o programa daquele cara não é bom o suficiente. Ué, faz o seu então. Claramente tem gente querendo. É que não é fácil fazer também, né, mano? Essa é real. Então achei que vale a pena eu selecionar os melhores pontos, os mais importantes que eu achei no discurso, não só dos caras do Manual do Homem Moderno, como desse Florimanu, que lançou agora, tá fresquinho, 18 horas atrás, essa questão. Toda masculinidade é tóxica. Vou até falar o livro pra câmera. Toda masculinidade é tóxica. Essa é a verdadeira questão. E é importante porque eles são um casal de verdade, pelo que eu entendi. Então, assim, ela não tá falando de não gostar de homens, entendeu? Ela não tá falando que nenhum homem presta. Quer dizer que tem algum modelo aí que ela acha viável, alguma coisa presta. Vamos ver então qual é o outro modelo. Então eu vou pegar aqui os pontos que eu separei nos discursos modernos, digamos assim. Manual do Homem Moderno versus Manual do Homem Reaça, mas como aliados. Somos todos homens aqui e eu acho que a gente tá realmente nessa situação em que ninguém é desconstruído o suficiente, nem varão viril o suficiente. Então, somos todos pecadores imperfeitos e temos que nos ajudar a lidar com essa história, entendeu? Então, a primeira coisa da história do homem não chora, eu chamei de ponto do homem não chora, mas ele inclui o ponto dos homens terem receio de dividir os próprios sofrimentos com os amigos, sabe? O cara do Manual do Homem Moderno lá até joga umas estatísticas, fala, pô, tem esse cara aqui, não lembro em qual vídeo era, mas esse cara mostra umas estatísticas de que tipo, os caras tão mal, sei lá, X% dos homens tem problemas que eles não discutem com os amigos.
Mas daí eu levanto a questão, será que não é um bom costume nosso? Sabe, as mulheres ficam dividindo todos os problemas delas. Tipo, eu chamo isso de chafurdar nos seus problemas, sabe? Pode ser que essa história dos homens não falarem sobre os próprios sentimentos uns com os outros faça parte da solução de um problema que, assim, se a gente tira isso, talvez a gente acabe caindo num problema pior ainda, que é o que eu acho que acontece por vezes com as mulheres, por falta dessa coisa com a gente. Que a gente passa por uma certa dureza, mas que daí depois você vê com as mulheres e fala, é verdade, ó, ainda bem que não deixaram a gente ficar sofrendo demais, que deram um tapa na gente, falaram, estou vir, seja varão, e a gente não fica chafurdando no próprio sofrimento e remoendo no próprio sofrimento, sendo que as mulheres acabam fazendo isso mais, ou pelo menos, sei lá, essa é uma perspectiva, sabe, é por aí que eu tô indo. Então essa questão é a questão que eu chamei de número 1, de que talvez não seja mesmo o ideal que os homens fiquem usando as amizades para ficar chorando uns com os outros com muita frequência. Que é até uma crítica que eu faria a alguns dos novos canais de menino de divulgação de conteúdo e tal, desses que estão tipo, denunciando as novas ideologias. Eu acho que eles às vezes fazem isso, de tá chafurdando na nossa desgraça, sabe? A gente já sabe que se ferrou, não precisa ficar contando todos os detalhes de quanto a gente se ferrou. Beleza, grupo 2. Especificamente quanto aos grupos de acolhimento para homens. Porque o coach da masculinidade é, por um lado, um business, né, um negócio. Você vende palestras e tal. Mas ele também faz parte desse negócio de grupos de acolhimento para homens. Eu lembro de ver a galera fazer vários desses grupos. Só que os grupos desconstruídos em geral, de acolhimento, eles... É aquela história que volta de novo a Mário Porta. O problema desses caras que estavam indo nos grupos de acolhimento era totalmente diferente dos novos caras que estão vindo nesses novos grupos de acolhimento. Tipo os meus espaços. Que é assim, olha, sinto muito, eu não consigo ser tão desconstruído assim quanto precisa ser. Não tá rolando. Então eu acho que essa é uma coisa que acaba fazendo com que a gente esteja entre a cruz e a espada, preso ali no instante... um infinito para um lado, outro infinito para o outro, que é a mão direita do tradicionalismo e a mão esquerda da nova ortodoxia, da liberdade desconstruída, que supostamente, sabe, você foge dessa opressão da tradição para você poder ter a liberdade moderna, mas a liberdade moderna é isso que vai se revelando cada vez mais um cânone, uma ortodoxia, uma coisa que você tem que seguir, senão você não é, sabe, você não é desconstruído o suficiente. Então, será que é bom? E aí, tem a questão que eu chamo de amizade líquida, que é o que talvez seja uma das mais importantes aqui. Eu falo que qual é a principal função de um amigo na infância? É ele ser o seu bom parceiro de videogame. Você precisa ter alguém para jogar videogame. Você pode ter irmão às vezes para jogar, mas o irmão às vezes pode ser muito mais novo, muito mais velho. Parceiro de videogame é um negócio que faz parte totalmente de como que os amigos ficam amigos uns com os outros. E daí eu acho que parte das coisas que os caras modernos chamam de tipo caixinha dos homens, sabe? Como o problema aí, esse é o problema pro qual eles estão mirados. Eles estão olhando para isso. Os caras estão na caixinha dos homens e estão se sentindo presos nessa caixinha dos homens, que eles têm que agir assim. Só que eu acho que a real é a seguinte, não é que tem que ser assim. É que você vai se beneficiar bastante se você conseguir jogar o jogo da caixinha dos homens. Talvez essa seja a verdadeira mensagem que seja melhor passar. Por isso que eu gosto de voltar a Matches, a sagacidade do Ulisses. Olha, mano, tipo, esse é o meu conselho aos meninos no mundo de hoje, então, e aí, Platinho, será que eu devo tentar ser super viril? Será que eu tenho que tentar ser mais desconstruído? Qual é que é? É pra ser full viril? Pra mim é Matches, mano. É aquela história os heróis às vezes vão ter que se fantasiar de mulher pra conseguir pegar o Thor se veste de mulher pra pegar o martelo. Essa é a vibe. A ideia é, você vai ter que ser esperto. Seja varão, seja viril, estou vir. Mas você vai ter que ser esperto, porque os tempos são difíceis. Mas então, a questão da amizade líquida aqui. Eu acho que tem muitos desses códigos que os homens aprendem a ter,
da caixinha do homem que acabam ajudando a gente a fazer amigos. Então não é não é necessariamente uma prisão. Pode acabar parecendo uma prisão principalmente quando não funciona, né? O cara já não tá conseguindo fazer amigo e aí tem que seguir isso. Eu acho que a minha posição, desde a escola, desde sempre tive, sei lá, nunca foi um problema pra mim isso daí. Mas eu entendo que talvez pra alguns meninos possa ser, e eu concordo num sentido com o seguinte. É besteira em parte, sabe? O seja homem, você tem que ser homem. Não, mano. Porque a verdadeira luz é a do ser justo e ela te leva a ser mais homem naturalmente. Pelo menos essa é a minha visão. Então, o que o garoto tem que pensar é assim, pera, tem que ser homem, qual homem eu tenho que ser, como faz, o que eu faço? Mano, pensa, o que um homem quer, o que é importante pra você? Em geral vai ser conseguir arrumar uma namorada, uma esposa, ser bom nas coisas que você faz, sabe? Ter o chefe, ter bons amigos. Essas coisas aí, se você for pensar, você vai ver, pô, boa parte do que te faz um bom amigo, um bom funcionário, um bom esposo, sabe, um bom namorado, tão contempladas no que a gente costuma chamar de o que é ser homem. Então, pra mim, faz sentido que seja só um arquétipo aí, um modelo que todo mundo usa porque é mais prático. Você ensina, ó, esse é mais ou menos o modelo. Óbvio que você não vai conseguir ser isso aí perfeito, mas vai nessa direção aí, você deve conseguir se dar bem o suficiente. Não é um norte. Não é pra ser tomado como o negócio que você tem que ser tudo perfeito assim. Um ponto importante que eu acho que se fazer também é a questão de como desde a Revolução Industrial os trabalhos foram ficando cada vez menos generificados, sabe? Não faz diferença se você é homem ou mulher na hora de girar uma broca. É que hoje em dia, sabe, década após década a gente foi vivendo, talvez principalmente aqui nesse lado do mundo, tem mais trabalhos com serviços que as mulheres podem fazer super bem, talvez até melhor que os homens. E trabalhos manuais, trabalhos que requerem, sabe, o suor viril do pedreiro, sabe, a coisa do operário de fábrica e tal. Isso daí tá tudo do outro lado do mundo hoje em dia. Mas tem uma parte do problema que é isso daí, é verdade. Os tipos de trabalho que a gente tem que arrumar não fomentam masculinidade nos homens e não fomentam feminilidade nas mulheres, mas também fomentam mais do que... Mas pelo menos não é tão mal. Só o negócio de ter que ir pra escola e ficar lá na aula sentado o dia inteiro por milênios. O menino quer brincar, quer sair por aí. Então, eu acho que... Pelo menos essa é uma mensagem que é importante pra mim. Que muitos dos modernos, eu acho que pecam com isso. Eles não veem a nossa masculinidade como nossa humanidade. Eu sou humano. A minha masculinidade faz parte da minha humanidade. Quando não querem aceitar certas coisas que são ambíguas e imperfeitas da minha masculinidade, é como se não estivessem me aceitando como um humano. Eu preciso ser uma máquina perfeita que não tem defeitinhos, sabe? Ah, tá no patch 1.3 quando devia estar no 2.0. Olha só esse retrógrado, sabe? Não sou um produto para ser jogado fora. É nesse sentido que eu digo que tem que tomar cuidado para as novas liberdades não se tornarem um martelo, uma nova ortodoxia que esmaga com a mão esquerda em vez de esmagar com a direita. E por último eu queria só fazer um ponto que diz respeito ao que o vídeo da Manu lá fala, que eu achei interessante, que eles problematizam, beleza, o homem, talvez seja uma das questões mais importantes. O homem, por que precisa ser todo rígido e frio e não sei o que, e duro e agressivo e tal? Porque precisa proteger. Aí ela fala, mas não precisa mais. Tá cheio de polícia, não sei o que. Sabe assim, em certa medida é verdade. Tem tudo a ver com o negócio que aconteceu ao longo das últimas décadas. É coisa de burguês totalmente isso, né? Mas assim, nas cidades grandes tá sempre sobrando gente. Então qualquer coisa que geral sabe fazer, que plebeu sabe fazer, ou seja, coisa de homem e coisa de mulher. Coisa de homem e coisa de mulher é coisa de plebeu, saber mexer em encanamento e cuidar das coisas da casa. É viril isso aí, é da hora saber isso aí. Só que em São Paulo, os moleques estão tudo enfurnados. Os pais põem a gente em escola de inglês, francês e não sei o que. Tem até as empresas do marido de aluguel e tudo mais, tá ligado? É isso. Nas cidades grandes, você tem esposa de aluguel e marido de aluguel. Você tem homem de aluguel e mulher de aluguel, basicamente. Porque você consegue ter essas funções de gênero sendo cumpridas pelo preço mínimo oferecido pelo mercado. E isso cria um grande desincentivo para que as pessoas... pelo menos as pessoas que são da casta
mais alta do que isso, mais alta do que aqueles que vão ter que desempenhar os trabalhos subalternos de gênero. Assim, é um desincentivo para eles desenvolverem essas características. O cara não quer ser masculino e a menina não quer ser feminina. Porque por que serve isso? Só serve para os plebeus fazerem coisa, entendeu? Então acho que tem toda uma questão que tem a ver com o desenvolvimento geopolítico mesmo. Que não precisa nem entrar em ideologia pra gente ver quanto que só as condições materiais, sabe? As mudanças nas condições materiais. A gente tem um comércio internacionalizado. A gente tem um comércio internacional globalizado. A indústria foi mudando para a Ásia, que é mais barato. Tá cheio de coisa de serviços. Todas essas coisas aí eu acho que acabam tendo um impacto muito significativo. Então, e daí a questão de homem não serve mais para proteger, que é verdade até certo ponto, que é assim, e se cai um meteoro? E se acontece uma peste do nada e tudo, sabe assim? Imagina se uma situação dessas que a gente tá vivendo hoje, alguma coisa acontece que é isso, é você e o cara que mora com você contra o mundo. E aí? Daí pode ser que importe. Talvez não aconteça. Mas eu acho que as elites, especialmente, vivem muito sob essa ilusão de que simplesmente nunca nada vai dar errado, o mundo tá... Chegamos no fim da história, não é só que não vai mudar o regime, mas é que não vai nem cair meteoro, nem ter uma tempestade, nem nada vai acontecer, que talvez ela precise de um aliado realmente próximo, íntimo e verdadeiramente unido a você, como um marido ou uma mulher são. E pode ser, e daí só o tempo dirá se eles estavam certos ou não. Se eles estavam certos ou não. Essa é a verdade. Se acontece alguma coisa aí vai provar que, bem que eu podia ter casado. Se não, o cara vai poder dizer, haha, tá vendo aí vocês bobos? Se prepararam pro pior e nada aconteceu. Será que é só uma aposta? Respondam nos comentários. Até a próxima, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo que acabou demorando demais pra sair. Tanto que vocês podem ver que a gravação começa à noite e termina de manhã. Mas é isso aí. Falou.